Como eu estudo fundo imobiliário? Eu vou mostrar para vocês o passo a passo de como eu faço para incluir um novo ativo na minha carteira. Não sai daí que eu já volto. Fala pessoal, beleza? Para quem não me conhece, meu nome é Thiago e hoje eu vou mostrar para vocês como que eu faço o meu estudo de fundo imobiliário de uma maneira diferente. Ao invés de eu trazer tudo resumido em slide, eu vou colocar aqui na fonte, direto na tela, para que você consiga também aí fazer os seus estudos. Então a primeira coisa que a gente tem que saber quando você vai incluir um novo ativo na carteira é o seguinte: o que eu estou buscando nesse novo ativo? Se eu tenho que colocar um ativo, se eu quero colocar um ativo a mais, eu tenho que saber o porquê. No caso do nosso exemplo, eu vou pensar assim, eu quero um fundo imobiliário que esteja com dividend yield bom. Tá, mas o que é bom? Depende para cada um. Para mim hoje, um dividend yield na casa de 0,5% de fundo imobiliário, eu considero ok. Porque nós estamos com a Selic aí a 2% ao ano, você imagina um dividendo de 0,5% ao mês, eu acho que está um bom dividendo. Segunda coisa, que setor que você quer de fundo imobiliário? No nosso exemplo, eu estou colocando que eu quero um fundo de tijolo, não quero fundo de papel. Dentro dos fundos de tijolo, eu estou escolhendo um setor que é de laje corporativa, então eu já defini que eu quero um dividend yield na casa de 0,5%, eu quero fundo imobiliário de tijolo, não quero de papel, e eu quero no segmento de laje corporativa. Poderia ser shopping, logística, desenvolvimento, mas eu estou escolhendo já laje corporativa. Então, tendo isso definido, aí você vai para os sites pesquisar. Não adianta entrar no site e ficar olhando um monte de coisa e você acaba se perdendo. Normalmente eu utilizo o conjunto de dados de dois sites, que é o Funds Explorer. Vou deixar na descrição o link dele, o link do site. E uso também o Clube FI. Os dois sites eu uso a parte gratuita, tem a parte paga, mas eu uso a parte gratuita, vou mostrar como que eu faço. Então, se você está chegando aqui agora, já te convido a se inscrever no canal, ativar esse sininho aí para receber conteúdo em primeira mão e não perder nada aí durante a semana, durante o mês. E no final do vídeo, se gostar, clica no gostei, que isso ajuda demais o canal e faz o YouTube entregar para mais pessoas. Então vamos para a tela aqui. Então coloquei na tela fundsexplorer.com.br. Eu vou vir aqui em ferramentas e ranking de FIIs. Veja que ele traz muitos dados aqui. Isso aqui é muita coisa. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, vou apagar todos esses dados e vou selecionar só o que me interessa agora. Liquidez sempre me interessa para saber se o FII ele tem liquidez para poder ficar fácil entrar e sair. O dividend yield, que foi um critério. Vou baixando aqui, variação de preço não, rentabilidade não. Vou pôr o PVP para mim também achar um FII aqui que esteja aí num valor justo. Não é só assim que dá para ver, mas isso aqui é um indicativo. Bom, só isso. Vou pôr aqui, já deu para dar uma filtrada aqui. O que eu vou fazer? Setor. Eu já vou direto lá no setor de laje corporativa. Então eu vou eliminando, Por exemplo, esse FII aqui, 0%. Esse outro, 1% de yield. Opa, beleza? Não. 1% de yield ao mês, pode ter certeza que está escondendo algum problema, ainda mais fundo de laje corporativa. Eu já vou pular. BPO, você poderia entrar lá e fazer uma análise completa dele, mas estou olhando aqui o PVP, 1,36 está acima, eu vou procurar um FII aí que esteja mais próximo de 1. E assim vai fazendo a escolha arbitrária. Eu posso chegar em 1 aqui, por exemplo, esse aqui, 0,60, 1,03, pô, legal. Só que você olha a liquidez dele, 88 negócios por dia, uma liquidez muito baixa. Eu considero a liquidez ok acima de 1.000, está eliminado. E essa escolha é muito pessoal. Você vai olhando, você vai casando os dados até encontrar um que casa tudo dentro do que a gente espera. Continuando a busca, cheguei aqui, vi no 11 laje corporativa, liquidez muito acima aí de 1.000 por dia, um dividend yield 0,59, ok, e um PVP de 0,98. Pô, legal, um pouquinho abaixo de 1, o que dá a entender para mim aqui que esse FII tá com preço justo. Então eu vou clicar nele, e eu vou cair dentro de todos os dados do FII. Antes de partir para ler descrição, entender totalmente o FII, eu gosto de fazer o checklist do FII, que são aqueles 5 critérios do vídeo que eu vou deixar aqui.
que já faz eliminar um monte de porcaria. Você passando por esses 5 critérios, a chance de você já estar estudando um fundo imobiliário muito bom já é legal. Então, assiste esse vídeo que eu vou deixar aí que vale a pena. Primeiro critério, lembra que eu já falei da liquidez? Praticamente no filtro eu já eliminei, tá aqui, ó, já está atendido, acima de 1.000. Segundo critério, para um fundo imobiliário de tijolo, um fundo imobiliário que vive de aluguel, seria o número de imóveis. A gente vai descer no site lá embaixo. Então a gente chega, ele tem 7 imóveis em 2 estados. Ok, eu eliminaria se ele tivesse apenas um imóvel. Monoimóvel eu já descarto. Aqui a localização dos ativos, né, o BM 336, tem aqui o endereço, o BM Corporate. Então aqui a localização dos ativos, o nome dos prédios, são 7 prédios. E vou entrar no outro critério que é número de inquilino. Não adianta ter um monte de imóvel e todos eles alugados para o mesmo inquilino, que o seu risco está muito concentrado. E eu vou ver isso no relatório gerencial do fundo. Entrando no relatório, a gente já vai voltar depois para ver tudo isso aqui. Eu vou direto para saber lá a quantidade de inquilino, ver se é um inquilino só. Nessa parte do relatório, ó, diversificação da receita de aluguel, próprio do portfólio, ele mostra que já tem empresa de financeiro, cowork, varejo, seguro, escritório de advocacia. Então por aqui já deu para a gente ver que ele não é monoinquilino, então já passou em mais um critério. E os outros critérios a gente já viu no próprio filtro, que é o Dividend Yield e o PVP, que está aqui de 0,98. Então ele atingiu, beleza, atingiu os 5 critérios, não foi eliminado. Se um desses não tivesse atendido, provavelmente já eliminaria ele, voltava para o filtro para poder escolher um que atenda. Tem que ter paciência para escolher bons investimentos, não é bater no olho 3, 4 vezes na tela que você vai estar fazendo um bom investimento. Já que atendeu, o que a gente vai fazer? Agora a gente vai ler tudo, descrição, o que ele faz. Esse fundo aqui eu não tenho em carteira, eu nunca estudei ele na verdade. Peguei ele de maneira aleatória, gravando o vídeo mesmo, eu pulei algumas partes ali, eu editei algumas partes para não ficar muito longo, mas eu cheguei nele de maneira aleatória. E eu até vou estudar ele com calma depois, que pelo que eu bati o olho aqui eu gostei bastante. O importante é ler a descrição, ver o que ele faz, ó. Ele possui característica pelo motivo obter imóvel físico, podendo o fundo rentabilizar através de compra ou construção para gerar aluguel ou também ganhar com a venda de imóveis. Então ele ganha com aluguel, com a renda, né? Quanto com a venda de imóvel, ganho de capital. Aí informação básica, razão social, CNPJ, o público-alvo, cota emitida, patrimônio inicial, o segmento, prazo de duração é importante, ele é indeterminado, isso é bom. Fundo com prazo determinado, quando ele vai fechar, costuma dar um certo problema. Então a taxa de administração, ó, 1,2% ao ano sobre o patrimônio líquido do fundo, tá ok, não tá tão alta, não é uma taxa baixa, mas não tá tão alta. E aqui ele tem uma taxa de performance que é 20% do excedente ao benchmark, que é IPCA mais 6. Ou seja, inflação mais 6% é o benchmark, não é a promessa, é o que o fundo busca como referência entregar isso para o cotista. O que passar disso, ele tem 20% do excesso do benchmark, acima do benchmark. Histórico de proventos, o último, 3 meses, 6, 12 meses. Eu gosto sempre de olhar esse histórico, porque às vezes você olha o último dividend yield, deu uma cacetada, e aí você vai ver foi um não recorrente, o histórico está ruim. Mas aqui no caso a gente vê que dezembro de 2019 é um fundo novo, mas a gente vê aqui que ele tem um histórico legalzinho de distribuição de dividendo. Aqui a curva do dividend yield. Esse site eu gosto dele, ele faz uma simulação, ó. Se você aplicar ele, os 50 mil reais, os últimos 12 meses, ó, na poupança 51.315 e o fundo 53.470. Teria recebido de rendimento R$ 3.090,70. Então o fundo versus a poupança, ele está 163,79% acima da poupança. Aqui o valor patrimonial do fundo, mais uma vez um fundo novo na bolsa, os dados são aqui de 2019 para cá. Aqui a gente já viu o número de ativo. Vacância, isso aqui é importante, veja que ele tem a vacância, é o espaço vago do fundo, ó. Ele tem 95% de ocupação, é uma boa taxa.
Ainda mais nessa época de crise, 4,9% só de vacância, não tem vacância financeira, bom dado do fundo. E aqui é os comunicados, é bom quando você tem esse tipo de investimento, acompanhar esses comunicados, avisa os cotistas, 30/9, bem recente, vamos ver o que ele está avisando aqui. Distribuição de rendimento referente a setembro, então ele fala, concede tal, inscrito CNPJ, papapá. Aí ele vem aqui, o valor de rendimento de setembro corresponde a 0,35 por cota e o pagamento vai ser no dia 15 de outubro aos detentores da cota do fundo, fechamento de 30 de setembro. Aí o relatório mensal de desempenho detalhado, o resultado será disponibilizado no dia 7 de outubro. Esses relatórios, que vai ser disponibilizado no dia 7, são bem mais importantes aí, a gente está acompanhando. Então vou fechar aqui. Então tem outro aviso estruturado, comunicado ao mercado, comunicado, isso aqui é bom de estar olhando. Esse é aquele relatório que eu abri, já está aberto na tela aqui. Então aqui, de novo, ele repete tudo que a gente já viu lá, né? De taxa e tudo mais, deixa eu aumentar aqui o zoom. Aí ele traz destaque, resultado distribuído, 0,35, receita imobiliária, 100%, rentabilidade no mês, 3,5%, pô, bacana. Relatório de desempenho mensal. Aqui é uma mini DRE, né, o demonstrativo resultado do fundo. Aqui tem tudo detalhado, ó. Resultado de imóveis, ó, valor em imóveis reais por cota, né? Acumulado 2020, acumulado desde o IPO. Isso aqui, ó, você tem que pegar e olhar com calma, entender de onde está vindo o dinheiro, o que está pagando, a taxa de administração, isso aqui é a despesa, ele põe o valor total, põe por cota. Isso é interessante você pegar e analisar, bem legal isso aqui, você precisa analisar para poder colocar um ativo na carteira. Então nesse relatório, ó, ele já traz o que a gente já viu lá, o histórico de distribuição, reais por cota. Isso aqui bacana, estimativa de distribuição de rendimento, reais por cota. Ele está nessa estimativa aqui, entre 0,34 e 0,37, a gente já viu no último relatório 0,35, está ficando aqui na estimativa, porque você acompanha o que a gestão está prometendo. Se no mês, não é porque no próximo mês, por exemplo, ele deu abaixo, se alguma coisa que é ruim, mas ele dá um abaixo, mais um abaixo, o outro abaixo, você já vai vendo que a gestão não está conseguindo entregar o que ela está prometendo. Aí relatório de rentabilidade, vai batendo o olho, aqui você compara a rentabilidade bruta do fundo 3,5 contra a do IFIX. O IFIX é o índice de fundo imobiliário, é como se fosse o Ibovespa das ações, nós temos aqui o IFIX. Então ele faz essa comparação contra o próprio Ibovespa, menos 3,4. Então no mês de agosto aí, o fundo dando banho aí no IFIX e no Ibovespa. Desde o IPO, essa aqui é a rentabilidade bruta do fundo, ele subiu aí, crise, não adianta, ele ainda não recuperou tudo, pegou um período complicado e aqui tudo indica que ele está saindo bem aí, até por tudo que está passando. Ele está com uma rentabilidade bruta de menos 1,4, só que o IFIX está com menos 3,5 para o período, então ele ainda está acima do IFIX, eu gosto muito de olhar isso. A carteira do fundo, você olha aqui, ó, o que ele tem? Imóveis, aplicação financeira, ele tem 109,1 milhões aí de reais em aplicação financeira, obrigações de imóveis a prazo, é negativo, a pagar / receber, menos 50, e um patrimônio líquido aí de 601,7 milhões. E assim você vai estudando o fundo, você vai se familiarizando com o que você está comprando. É igual você comprar um imóvel, você vai num lugar, você olha a casa, o apartamento, como que é a vizinhança, você analisa tudo isso aí, compara preço. Fundo imobiliário é a mesma coisa, é imóvel só que através de um fundo. Então você tem que conhecer o que você está comprando. Então relatório de desempenho mensal, eu vou passar rapidamente aqui, que o vídeo já está longo, vou passando para você ver tudo que tem aqui, ó. Esse aqui é um dado importante, ó, o portfólio possui um prazo médio remanescente dos contratos, a média de 7,8 anos, então não é, por exemplo, se fosse um prazo médio de 1 ano, daqui a 1 ano, tudo quanto é contrato de inquilino, está todo mundo saindo. Ia ser um Deus nos acuda. Aqui ele mostra que 7,8 anos é a média de prazo de aluguel, dos contratos de aluguéis. Então, mais um ponto positivo para esse fundo aqui, estou gostando dele. Aqui mostra o mês de renovação, a idade dos ativos, ó, de 5 a 10 anos, 16%, 3 a 5 anos, 36%, ativo novo, até 3 anos, 31%, ótimo,
acima de 10 anos 17%. Esse aqui, ó, tipo de participação. Por exemplo, só 4% ele é minoritário, ou seja, existe um prédio, ele tem só um andar do prédio, o resto não é dele. Isso é ruim, porque qualquer decisão de reforma do prédio, qualquer coisa que vai fazer no prédio, ele não tem muita força para votar. Só que 96% ele é o majoritário, então é ele que manda. Então ele não fica à mercê de decisões aí de terceiro. Aqui é aquela parte que a gente viu no começo para saber sobre os inquilinos, né? Então, é bacana aqui, ó, diversificação da receita, por exemplo, 58% é contrato típico, 42% é atípico, 47% fica em São Paulo, 53% no Rio de Janeiro, e aqui o segmento de atuação, ó. Então, ó, financeiro é o maior segmento dos clientes aí, dos locatários, o setor financeiro. Aí coworking, varejo, aqui está na ordem, seguros, escritório de advocacia, aí vai diminuindo, construção de serviço imobiliário, agência de propaganda aqui com 1%. E relatório aqui dos imóveis, ó, que mostra uma foto, ó, participação no Vino, a participação do Vino no imóvel é 100%, ou seja, imóvel próprio dele, o endereço, ó, Rio de Janeiro, cidade do Rio de Janeiro, São Paulo, participação 100%, e aqui são os imóveis. Aqui você pode, por exemplo, você tem aqui endereço, tem tudo, você pode pesquisar valor de imóvel no metro quadrado na região, se você quiser ir mais a fundo, não vai ter aqui, para saber se está pagando quanto no metro quadrado e quanto que está na região. Isso seria uma pesquisa bem a fundo mesmo, que as grandes gestoras fazem quando vai aportar muito dinheiro de uma vez, tem que fazer uma pesquisa mais detalhada. Você chegou até aqui no vídeo, ó, parabéns, porque você está fazendo o correto, que não é ter preguiça, é fazer um estudo completo, você tem que fazer o seu aí. Se você está vendo um vídeo completo desse, você já está à frente de muita gente. Infelizmente, a maioria desses novos investidores da Bolsa, tanto ações como fundo imobiliário, eles procuram vídeos curtos, aquele que dá a dica rápida, a dica esperta, que no primeiro momento parece que levou vantagem, não perdeu tanto tempo, mas no longo prazo isso é muito prejudicial para o investidor. Então, você chegou até aqui, parabéns, e se gostou do nosso estudo, aqui da maneira de fazer o estudo, deixa um like aqui para o YouTube te entregar conteúdo parecido como esse. Não se esquece de se inscrever no canal para receber em primeira mão. Então, eu vou ficando por aqui. Valeu!